Um, dois, três e... Olá, imagem! Olá, semelhança, tudo bem? Com você? Graças a Deus, tudo bem. Olá, turminha, tudo jóia? Antes de prolongar o nosso bate-papo, nossa conversa, vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, ativar o sininho, deixar o seu like, mas é a mesma coisa de curtir, né, Lu? Fala mais aí. Exatamente. Compartilhe aí no grupo da família, no grupo dos amigos. Se inscreva no nosso canal, não sei se o Vini já falou. Se inscreva no nosso canal, vai lá conferir no nosso Instagram. Confere lá o nosso Instagram. Do nosso convidado também vai estar aqui para vocês. Nós vamos deixar aqui embaixo, aí vocês cliquem lá e acompanhem, combinado? Antes de tudo, roda a vinheta. Voltando, turminha. Então, como falamos anteriormente, estamos hoje muito chique, né? Com um convidado especial, é o Adair. Fala aí, eu já falei o nome dele duas vezes, mas fala aí, Adair, seu nome. Se apresente aí para o pessoal. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui, né? Eu sou Adair Carlos de Oliveira, casado, 2 filhos, sou enfermeiro. E estamos aí para poder compartilhar parte da nossa experiência de vida. É isso aí, turminha. Para quem não sabe, o Adair é meu pai. Ele tem 2 filhos. Um é eu e o outro é minha irmã, né? Então é uma honra estar aqui com meu pai nessa mesa. Amanhã é o Dia dos Pais. Não sei se o episódio vai sair para vocês na quinta ou na sexta. Vai ser durante a semana aí. Vamos considerar que é a Semana dos Pais. Então é um episódio muito especial, Adair, meu pai aí gravando conosco, e vamos lá. Vamos lá, então a gente gostaria de saber, seu Adair, como que começou a sua caminhada cristã, o seu amor por Cristo, onde que iniciou toda a sua trajetória diante da vida cristã católica? Eu sou nascido, né, e criado em Nova Lima. E a minha família, ela é de tradição católica, né? Então eu fui educado na fé católica. Mas a fé católica, a gente precisa crescer também na fé, buscar esse conhecimento do Cristo. Tudo isso, né, que eu vou estar falando aqui, é dentro da experiência com Jesus Cristo e dentro da experiência da doutrina católica. Então, experienciar essa fé vai muito além de sentimento, né? Ter fé não é ter sentimento. Ter fé é uma experiência única que você tem com Deus, e cada um tem a sua experiência. Então, esse aproximar-me do Cristo desde a minha infância. Desde a minha infância, sempre, né, naquele ambiente de ter as orações da noite, as orações, né, da manhã ao levantar, na escola, né, o catecismo, os sacramentos, a missa dominical, as festas dos padroeiros. Toda essa experiência foi dentro de uma família católica. Que bacana, você falou aí que a fé vai muito além de sentimentos e por aí vai. E uma coisa que eu percebi também no meu processo de conversão é que no início eu entrava no quarto para fazer as orações. Eu acho que a gente já falou mais sobre isso em outros episódios. E sentia arrepio, chorava, aquela sensibilidade, né? Eu já sou bem sensível no geral, já é algo que faz parte de mim. Mas no início da conversão foi bem assim. Sentia arrepio, chorava, e teve momentos que eu entrava no quarto para rezar, para ter o diálogo com Deus, e eu não sentia nada. Aí eu ficava assim, mas será que o que está acontecendo comigo? Será que eu estou sem fé? Será que Deus não gosta de mim? Mas com o passar do tempo a gente vai aprendendo que é bem isso que você falou, vai muito além do que eu senti. Se eu vou sentir arrepio ou não, se eu vou chorar ou não, eu tô lá, eu vou orar, se tá com sol, se tá com chuva, independente de qualquer coisa. É muito legal porque o mover mesmo
Espírito, ele acontece durante o nosso dia de forma assim, vamos dizer, que sem planejar, sabe? Às vezes eu tô varrendo casa, aí eu me relembro da minha história, do meu processo de conversão e por aí vai. Aí eu choro, eu nem sabia que ia chorar, então entro no quarto para orar e sinto mesmo a presença. Não é aquela coisa que é planejada, aquela coisa estruturada, é algo natural, uma vez que antes eu estava apegada a essa fé mesmo de sentimentos, né? Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Porque se você alicerça a sua fé em sentimentos, o que vai acontecer, né? Quando você estiver alegre, feliz, você vai louvar, vai bater palmas, vai bendizer e aquele estardalhaço todo. Mas quando vier a primeira tempestade, você vai sucumbir. Você vai começar a duvidar, achar que Deus te abandonou, que Deus esqueceu-se de você. Ou seja, então é aquela fé altamente frágil, movida sobre sentimentos, movida sobre interesses. Mas quando você tem essa fé, com essa experiência com o resultado ele te transforma. Sim. Você vai saber que no sofrimento ele está com você, na alegria ele celebra com você, na dor ele te carrega, nas lágrimas ele enxuga as tuas lágrimas, mas ele é presença, ele está em você. É sentir Deus, a manifestação de Deus. Se a gente buscar lá na narrativa onde fala do profeta Elias, né? Ele se retirou para o monte e Elias queria sentir a presença de Deus. Veio um forte terremoto. Elias sai da gruta e não sente a presença de Deus. Veio um vendaval muito forte. Elias sai de novo da gruta e não sente a presença de Deus. Vem uma brisa suave, soprando suavemente. Elias prostra com o joelho, com o rosto em terra, que o Senhor estava passando. Deus se manifesta no simples. Deus é muito simples, mas nós que ficamos buscando coisas extraordinárias, coisas espetaculares para encontrar Deus. Se Ele quiser se manifestar dessa forma, Ele é Deus, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele vai se manifestar. Mas nós devemos buscar Deus, a manifestação de Deus é no simples. É numa brisa que bate no nosso rosto, é no cantar de um pássaro, é num bom dia que você recebe, é no alimento gostoso que você está saboreando, é numa noite fria que você tem um cobertor para se proteger, é numa chuva que cai sobre o telhado da sua casa, você tem um lar para você se abrigar. E você se lembra daqueles que não têm onde se abrigar, você se lembra daqueles que não têm o que alimentar, você se lembra daqueles que estão abandonados pelos homens. É nos simples, nos sofridos, que Deus se manifesta. Porque se eu ficar com essa fé sentimental, esperando espetáculo, barulhos, eu deixo de ir ao encontro daquele que sofre, ao encontro daquele que Deus quis se valer-se de mim para poder estar socorrendo. A parábola do bom samaritano. Ele é Deus, Ele pode fazer tudo, Ele não precisa da gente. Mas no seu mistério profundo, infinito, Ele quis contar com a nossa precariedade humana, com a nossa miséria humana, para que ao ir ajudar quem está precisando, ao ser solidário, nós possamos ao mesmo tempo sermos transformados pelo amor e a misericórdia de Deus.
Muito bacana. Isso é muito interessante mesmo, porque ficar dependente só dos sentimentos, a gente fica muito mal acostumado, ficaria como se fosse um filho mal mimado, que não sabe às vezes apreciar mesmo as outras coisas que também são importantes, né? Então, isso que o senhor falou de apreciar aquilo que a gente vive no cotidiano, a comida que a gente tem, o lar que a gente tem, é muito importante, porque a gente vai valorizando aos poucos aquilo que o Senhor nos deu, nos agraciou todos os dias, e Ele está no pouco, nos pequenos detalhes. E isso também é muito importante, não somente depender daquilo que é extremamente extraordinário, sempre para não ficar mal acostumado, porque às vezes o silêncio do Senhor ele é muito importante também para que a gente aprenda mesmo quando chegar uma dificuldade, a gente saber lidar com elas e entender mesmo a vontade do Senhor. Há pessoas que derramam lágrimas e lágrimas quando assistem aquele filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Mas acontece o seguinte, que não é capaz de se comover com o sofrimento e com a fome do outro. O Cristo, ele não precisa da nossa compaixão, ele não precisa da nossa pena, entende? O Cristo, o que ele quer é que nós vejamos que ele morreu por amor a todos nós, que ali no Calvário, Cristo é Deus. Cristo é ali na sua entrega, estava eu, estava você, estava quem há ainda de vir nascer. Cristo, ele é atemporal, está fora do tempo. Então, nessa redenção do ser humano por tamanho amor, é que eu devo ser movido a ter compaixão para com o outro, a ter solidariedade para com o outro. Se a minha fé ela não me transformar, ela não me levar a gestos concretos, é uma fé que lá em Tiago a gente vai ler, é uma fé morta, é uma fé morta. Então a minha fé ela precisa me levar a gestos concretos. Se eu tenho um dinheiro na carteira, alguém me pede uma esmola, eu devo dar a esmola. Mas ele vai comprar droga, ele vai utilizar mal, isso é um problema dele, isso não é problema meu. Não é eu com dinheiro na carteira, podendo dar aquela esmola, eu vou mentir, falar que não tenho. Entende? Então, a fé ela tem que me mover a ter compaixão para com o outro. Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim, né? O cego Bartimeu, e ele teve piedade. Então, nessa experiência que a gente vai tendo com o ressuscitado, é que nós vamos nos transformando. A gente vai levando as pancadas, as dificuldades. Às vezes eu fico pensando, já passei por tantas e tantas coisas que às vezes eu penso assim, meu Deus, como que eu dei conta disso? Mas eu me sinto forte, me sinto fortalecido. Eu sou uma pessoa que hoje em dia eu não tenho medo. Não tem medo, não que eu seja um super-homem de forma alguma, eu sou um ser humano com as fraquezas e as misérias de qualquer outro ser humano, mas eu sinto que a minha fé ela cresceu. A partir do momento que eu tomei consciência que eu não poderia estruturar a minha fé nos sentimentos e sim na experiência com esse Deus vivo, próximo, companheiro, Pai, e um Deus festeiro, é um Deus que gosta de festa, que gosta de banquete, que vai ao longe para nos avistar e ver se nós estamos voltando para Ele. E quando a gente volta para Ele, porque a gente sabe que Ele vai nos acolher. Nós não voltamos para Ele por causa do nosso arrependimento, nós voltamos para Ele porque nós sabemos que o ser humano pode nos rejeitar, mas Ele não nos rejeita, Ele está sempre indo ao longe esperando a nossa volta, porque Ele é Pai.
Sempre de braços abertos, né? Nos esperando. Igual o filho pródigo, né? Que gastou o seu dinheiro, pediu a herança do pai, gastou o seu dinheiro com prostituta, com festa e tudo mais. E a visão que eu tenho mesmo é de que aquele pai sempre estava ali aguardando o filho, ia lá fora e via se o filho estava voltando. E quando lá de longe ele viu o filho voltar, ele pulou de alegria, abraçou o filho e nem quis saber o que ele fez, nem ficou jogando as coisas na cara dele. E assim é Deus conosco também, né? Ele sempre nos chama a voltar aí para o caminho dele, mas nunca de forma obrigada, porque a gente ia ser igual um robô. E a Lu, a gente já falou muito sobre isso, que se não houvesse o livre-arbítrio para você escolher entre o bem e o mal, você seguir ou não o caminho de Deus, a gente ia ser como máquinas que já são programadas para fazer aquela determinada coisa. Agora, nós seres humanos somos diferentes, a gente tem um livre-arbítrio para escolher e discernir o que a gente quer, se a gente vai optar pelo bem ou pelo mal. Eu gostaria também que você falasse um pouco sobre esse uso do livre-arbítrio, no qual muitas pessoas hoje em dia distorcem muito, né, a palavra e interpretam o livre-arbítrio como meu corpo, minhas regras. Posso fazer tudo que na minha vida faço o que eu quiser, e se para mim está tudo bem, que mal tem. Só fazendo um resgate aí um pouquinho dessa parábola do filho. Na nomenclatura atual a gente nem fala mais parábola do filho pródigo, né? A gente fala do pai misericordioso, né, que está lá em Lucas. Primeiro, né, ele sendo o mais novo, ele não tinha direito à herança. A herança, quem tem direito à herança naquela cultura é o primogênito. Herança recebe quando o pai morre, né? E ele mata este pai em vida, né? E quando fala, né, que gastou tudo, né, no pecado, desregrado, tudo mais, ele se autossuficiente, né? Bastava-se a si mesmo. Será que isso também não nos lembra? Lá na casa do pai dele tinha tudo dele. Será que isso também não nos lembra nossos primeiros pais, Adão e Eva, no jardim do Éden, no paraíso? Tinha tudo, eles gozavam da presença de Deus, mas chega um determinado momento que eles também têm essa convicção de que eles se bastavam. Eles poderiam ser que nem Deus. Na Bíblia não fala que é maçã, né? Isso aí é tradição, tudo mais, né? Fala da árvore da vida, né? Ou seja, a questão não é comer ou deixar de comer. Eva e Adão sentem-se tentados quando, né, é posto para eles, né? Posto para eles que eles poderiam ser igual a Deus. Exatamente. Só, né, que aqui a gente tem que ver, né, que aqui nós estamos, né, diante de uma linguagem literária, né? Serpente nunca falou, serpente não fala, né? É uma linguagem literária aqui para poder sinalizar para nós em algum momento da nossa existência, nós humanos nos vimos tentados a ocupar o lugar de Deus. Deus é ciente, né, do ontem, do hoje, do amanhã, do agora. Deus poderia ter evitado que Adão e Eva caíssem no pecado. Poderia ter evitado. Mas quando Deus, né, ele respeita essa liberdade de Adão e Eva, isso é amor. Esse é o verdadeiro amor. Deus não nos ama por imposição.
Ele não nos ama por imposição. Então, né, quando na sociedade atual a gente vê, né, a forma que está a nossa sociedade atual, onde, né, o ser humano ele chega, né, à prepotência, à arrogância de falar, né, que arrancou de Deus uma graça, que questionou a Deus, que brigou com Deus, que reivindicou o direito. Qual é esse direito, né? Então, nós somos criaturas. Somos criaturas, somos filhos de Deus tão exclusivamente pela misericórdia. Pela misericórdia. Que nenhum ser humano tem poder de fazer nascer um fio de cabelo. Nenhum ser humano tem poder de criar uma formiga. Então, quando a gente vê essa questão, que a mulher é dona do corpo dela, ela faz o que quiser com o corpo dela, ela tem direito a abortar. A gente tem que pensar nisso, né? O belo, né? O extraordinário é quando você é exigido pela vida acima das suas possibilidades e você não mata. Quando por causa da falha, do erro de você responde com igual violência, você se torna igual ao outro que errou, que abusou. E aquele bebê gerado lá, ele teve chance de se defender? Alguém pensou nos direitos dele? Então, a gente tem que pensar em outubro. Agora a gente vai celebrar 8 de outubro, o dia do nascituro. A gente tem que pensar o que nós estamos transformando os úteros das mulheres em verdadeira sepultura, onde era para ser uma manjedoura, um ninho gerador de vida. Então, cristão que aprova aborto não é cristão, é um mentiroso. Seja qual for a situação, aborto é crime. Que vai nascer o anencéfalo, né, que está previsto aí na legislação, na Constituição, sei lá onde. O anencéfalo, que vai nascer, só vai ver alguns minutos, vai morrer, não tem viabilidade de vida. Deixa nascer, deixa viver alguns minutos de vida, deixe morrer de morte natural. Não mate, não interrompa. Teve uma vez que eu estava desempregado, fui fazer uma entrevista de emprego, eu precisando muito de emprego, meus 2 meninos entrando na faculdade, tudo mais. Foi me oferecido um emprego onde eu iria trabalhar na inseminação, iria ficar em casa, um salário bom, iria ficar em casa quando precisasse de mim, ou eu chamava um Uber, ou o carro do local viria, me buscava, atendia, né, o casal, tudo mais e tal, e depois voltava para casa. Emprego dos sonhos de cada um. Aí eu pensei, não, isso é contra a minha fé. Deus vai prover algo para mim. Não posso aceitar. Que seja digno, de fato, né? Não posso aceitar que eu vou colocar minha cabeça no travesseiro, porque hoje em dia, né, a gente sabe, né, que se escolhe a cor dos olhos, a cor da pele, faz a dimensão da estatura. Nós temos banco de óvulo, temos um banco de sêmen e por aí vai. O homem brincando de ser criador. Então nós temos que tomar um cuidado, porque o pecado é gostoso.
O pecado é sedutor. Se o pecado não fosse gostoso, não fosse sedutor, ninguém pecava. Então nós temos que tomar cuidado com essas armadilhas que o pecado ele nos arruma. Isso tudo é livre-arbítrio. Deus não iria quebrar minhas duas pernas para eu ir para esse emprego. Ele não iria fazer isso. Mas no final da minha vida, no juízo individual, eu ia ter que prestar contas a Ele quanto a isso. Com certeza. Poder ter toda a certeza, ninguém vai escapar do juízo individual. O fim do mundo vai ser no dia da minha morte, da morte de cada um, né? Se o mundo todo ele não acabar antes, e nós seremos julgados. O livre-arbítrio, ele é a nossa escolha. Alguns pecam por não conhecer, agora outros pecam por livre escolha e mesmo com conhecimento eles fazem essa escolha. Mas a beleza do amor de Deus, ela se manifesta também no livre-arbítrio. Com certeza. Ele nos deixa livre para amá-lo, né? A gente foi feito para amá-lo, ele nos deixa livre para escolher entre isso ou não. Então, isso que o senhor falou é muito interessante, da questão das pessoas quererem escolher por conta própria se vai matar ou não o próprio feto dentro da barriga. E é muito complexo, porque no próprio mandamento o Senhor pede para a gente não matar. E as pessoas desconsideram isso como de fato um crime. A mesma forma que uma pessoa mata alguém que já é crescido, é a mesma coisa de você matar o bebezinho dentro do ventre da mãe. Mesmo que talvez ele não esteja tão desenvolvido, se ele for, sei lá, bem pequenininho, ou se ele for já grande no ventre da mãe, é uma vida. Então é a mesma forma que você matar uma pessoa que já é de idade, mais velha. E é um ato de muito egoísmo também, por conta que nós só estamos nessa mesa aqui, é claro, trocando essa ideia, essa experiência, primeiramente por conta que Deus, ele já nos planejou, já tinha nos planejado, ele já tinha visto esse dia aqui, nós conversando nessa mesa, meu pai sendo meu pai, a Lô sendo minha noiva, por aí vai. Agora cabe a cada um de nós aqui. Imagina se as nossas mães falassem assim: não, eu vou abortar meu filho, eu não quero o Vinícius, eu não quero a Lô, eu não quero o Adair, por conta que filho vem para estragar meu corpo, filho vem para dar trabalho, dói já desde o início, é noite sem dormir. Então, minha filha, eu não nasci para isso não. A pessoa tem esse egoísmo de falar isso. Então, a própria pessoa que aborta, a própria pessoa que tira a vida da sementinha que está ali no ventre dela, ela está fazendo uma ação muito egoísta, porque se tivesse feito com ela não estaria mesmo em vida. Não teria a vida, né? Então, e isso é complicado, porque, por exemplo, nessa situação, a gente vê muito, de fato, o egoísmo que você falou, das pessoas querendo só pensar no próprio eu. Mas o que Jesus, ele nos ensina é a gente pensar no nosso próximo, pensar no nosso outro, e não ficar pensando também nas nossas dores. Porque, olha só, ele não falou assim: eu não vou me entregar na cruz não, porque vão me machucar até, eu não vou fazer por isso. Ele nos ensinou a maior prova de se doar. Ainda mais para essa sociedade pecadora. Eu não vou dar vida para aquele bandido que tá lá na cadeia. Igual teve muitos de nós pegamos e falamos assim: a pessoa que matou, que tirou a vida, estrupou isso aqui, você merece ir para o quinto dos infernos. Mas cabe a nós lembrarmos também que o Senhor Jesus, ele morreu na cruz também por esse pecador, e que o Senhor, ele é poderoso para transformar a água em vinho. Então, enquanto há vida, há esperança. Eu creio muito nisso também. Diz aí um pouquinho. Porque a questão da salvação, enquanto nós estamos aqui, tá? Depois que morre, pode mandar servir um caminhão de missa, tal, já foi, entende? Então, até o último momento, né, do nosso respirar, né, Senhor, eu confio em vós, perdoa meus pecados, me receba aí
na tua glória, né? Mas o que acontece muito é essa questão da gente viver de forma como que nós somos criados para essa nossa realidade eternamente e pronto, né? A gente não se haver com isso, né? Então é através disso aí que nós falamos, né? Desse livre-arbítrio, das nossas escolhas, né? Que a gente foi posto aqui para viver em sociedade, né? Tendo o discernimento, é por causa disso que a gente tem que contar com a luz do Divino Espírito Santo para nos guiar. Nós temos os modelos, né, dos santos, né, igual agora no tempo presente, né, nós temos aí o Carlo Acutis, nós temos tantos outros santos jovens aí, né, nós temos nossos santos contemporâneos, né, Dulce da Bahia, Frei Galvão, né, São João Paulo II, né? Ou seja, nós temos tantos exemplos de pessoas que estão aí, que passaram por aqui, fizeram essa experiência e que nos fazem, vale a pena, eu consegui, você também consegue. Então a gente ler também a vida dos santos, vamos ler também a vida dos santos. E o matrimônio, ele é muito parecido mesmo, né, com a entrega do sacrifício de Jesus na cruz, com a oferta que o sacerdote faz na hora da celebração. Por quê, né? É um morrer a cada dia, a cada instante, numa oferta de sacrifício em prol do outro. É o esposo que todos os dias tem que sair para buscar o sustento. É a mãe que vê o filho doente, passa a madrugada toda ali cuidando. São as dificuldades do dia a dia, o arrumar a casa, a alimentação, às vezes, né, os conflitos, o adoecimento, as dificuldades, a falta de moradia, a falta de alimento, a dor do dia a dia. Junta-se tudo isso, né, e se oferece junto com o sacrifício do crucificado. Porque o sacrifício do crucificado, ele tem duas dimensões. No Calvário, ele foi, há mais de 2000 anos atrás, ele foi de modo cruento, com sofrimento. A cada celebração eucarística, desde o nascer ao pôr do sol, todos os dias, exceto na sexta-feira da paixão, esse sacrifício ele é oferecido, dessa vez de modo incruento. Não tem sofrimento, mas todos nós somos apresentados diante do sacrifício do crucificado. O Padre, né, em persona Christi, né, na pessoa de Cristo, ele oferece a Deus Pai a vítima perfeita, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E como que nós somos a igreja, o corpo místico de Cristo, Cristo sendo a cabeça, nesse oferecimento de sacrifício está todos nós. Olha a beleza da nossa liturgia. Olha a beleza. E como que se ainda estivesse pouco, nós ainda temos a graça, a honra de poder comungar o Cristo, pão vivo descido do céu, que se torna nosso alimento. Um escândalo de humildade. Sim. Um escândalo de humildade. Aí a gente se reporta a Belém. Belém,
casa do pão. Ele nasce numa manjedoura. Ele nasce e é colocado numa manjedoura. A manjedoura é um coxo, local de alimento para os animais. Ali ele está nos prefigurando: eu serei vosso alimento até o fim de todos os séculos dos séculos. Amém. Essa é a nossa fé católica. É o que nós acreditamos. Muito bonito, e chega a nos dar até um constrangimento mesmo, porque igual toda vez que eu estou na fila da comunhão, eu fico refletindo: eu não sou digno, e realmente nós não somos dignos de tanto amor, de tanta entrega, né, de tanta doação, e ainda assim ele chama a gente de meus amigos, ele chama a gente de filhos, dá a sua vida por nós, ele nos ama, e acaba que nós, como seres humanos, falhos, pecadores, muitas das vezes a gente fica só naquela posição de jogar na cara do outro: olha, isso aí que você está fazendo é errado, isso aí que você está fazendo não pode fazer isso e aquilo, e a gente esquece de ter aquele lado da sensibilidade para com o próximo, por conta que se a gente fica só como nem Deus, ele fica nos julgando, né? A gente fica só naquela posição de falar: isso pode, isso não pode, tem que ser assim, assim, assado, ao invés da gente aproximar as pessoas de ter essa experiência com o próprio Cristo ressuscitado, a gente acaba afastando. Aí a pessoa pega e fala assim: poxa, se tem que ser assim, assim, assado, então realmente não é para mim, eu não consigo. Então queria que você falasse também mais um pouquinho sobre essa questão mesmo da acolhida, porque a gente percebe que a sociedade em si, ela está muito desamparada, sabe? Ela tá precisando mesmo de alguém que acolhe, que fala de Jesus, de forma que a pessoa ela possa receber mesmo essa palavra, sem ficar só jogando dele na cara. Mas acontece também, a gente tem que ver o seguinte: tirar a carteira, estou fazendo uma comparação aqui, carteira de motorista é extremamente difícil, e as pessoas não desistem por causa disso. Sim. As pessoas vão de corpo mole, de corpo bambo e tudo mais, quando é para o engajamento na fé. Para engajamento na fé, é porque nós estamos vivendo, um tempo, onde do Jesus doce, do Jesus misericordioso, ele é misericordioso, mas ele é justo. Ele é justo. Lá no templo, ele faz um chicote lá, espanta o pessoal lá, tá profanando o templo. Lá em Cafarnaum, ele fala que ele não realiza nenhum milagre, que chama eles de sem fé por causa da falta de fé deles. E ele fala para eles, quando eles começam aquele tititi lá: não é o filho de Maria, não é o filho de José, nós não conhecemos seus pais, de onde vem dele tanto conhecimento? Quando ele teve que falar firme, ele fala firme, Ele vai naquele jovem, que esperava um elogio dele, Senhor, isso eu já faço, o que eu faço para ganhar o reino dos céus? O que está escrito? Aí ele conhecia os mandamentos, ele faz o mandamento. Ele, sendo Deus, conhecendo o coração humano, interior do coração humano, fala: porém, uma coisa ainda lhe falta. Vá, vende tudo o que tens, divide com os pobres, depois volta e segue-me. O jovem sai entristecido, de cabeça baixa, porque era muito rico. Ou seja, então o Cristo poderia ter passado a mão na cabeça daquele jovem: vem, meu jovem, tudo mais, parabéns, você sabe os mandamentos, tudo mais. Ser cristão está no segmento, tanto na sociedade atual quanto no mundo, é difícil, é desafiador.
A gente prega o Cristo misericordioso, mas a gente também prega, né, as dificuldades e os desafios deste segmento. Acolher não é tornar o outro um ser alienado. Não, acolher é a gente trazer para o outro a verdade, a gente trazer para o outro o discernimento e a gente trazer para o outro o conhecimento. Agora, a escolha ela é do outro. Cristo não saiu correndo atrás do jovem e buscou ele a força para seguir. Deixou ir. Judas participou ali da ceia, participou 3 anos da convivência ali com Jesus, Judas Iscariotes. Jesus respeitou o livre-arbítrio dele. Jesus não sabia que Judas iria traí-lo? Sabia. Fez alguma coisa de intervenção? Não. Deixou ao tempo que Judas pudesse ser tocado. Quem sabe que Judas mudasse de rota? Como Pedro negou e arrependeu. Mas Judas não quis mudar de rota, né? Então, é isso, né? A gente tem que ter isso bem claro, que quem vai escolher somos nós. E nós, como católicos também, nós somos a igreja da cruz, né? E muitas das vezes, quando chega nessa parte da cruz, do renuncie a si mesmo e me siga, aí muitos acabam retomando essa rota. E é bem isso que você falou mesmo, que quanto é para outras coisas, a gente faz doação, um comparativo que a gente fez, criou alguns dos episódios aí para trás, ou foi no Story que eu postei, não me recordo muito bem. Uma jovem que se esforça, né, para ir na academia, aí levanta cedo ou vai à noite mesmo, mas sabe que quando ela estiver fazendo atividade, ela não vai estar num ponto confortável. Seria muito melhor se ela estivesse deitada no sofá, tomando refrigerante, comendo um hambúrguer, mas ela vai lá na academia, carrega peso, tem a dor do outro dia porque o corpo fica todo dolorido. Mas essa jovem ou essa outra pessoa, ela sabe que aquela dor, aquele sofrimento vai gerar um resultado. O músculo vai crescer, o músculo vai ficar mais forte, vai ficar mais resistente, e isso move a pessoa a ir para o ambiente de academia, de atividade física e por aí vai. Mas quando se trata da fé, às vezes vão rezar o Santo Terço. Aí um mistério a gente vai rezar de joelhos, um exemplo. O último mistério a gente vai rezar de joelhos. A pessoa fala, não, trabalhei a semana inteira, tô cansado, não consigo nem ficar em pé na hora que tem que ficar em pé na missa, ou ficar de joelho na hora que tem que ajoelhar, porque eu tô muito cansado. Mas para outras coisas acaba se esforçando muito, né, Flor? Exatamente. O Senhor, ele já nos passou tudo aqui na Bíblia, né? E ele nunca negou, na verdade, ele sempre deixou claro que seguindo ele, a gente teria que tomar a nossa própria cruz. Mas no final, tomando a nossa própria cruz e seguindo ele, a gente vai ter uma recompensa muito maior, que não se resume somente a essa vida aqui. A coisas passageiras, né? Se você toma a sua cruz e segue Jesus, segue o que ele está falando, a verdade, porque ele é a verdade, ele é a vida, ele é o caminho. Então, se você segue ele e aceita a cruz, você vai poder ganhar uma recompensa muito maravilhosa, que é um dia poder contemplar ele, um dia poder contemplar a face dele. Então, tudo está aqui. Tudo que a gente precisa saber, ele já nos ensinou, e ele é tão maravilhoso, tão bondoso, que ele nos permite escolher. Você pode escolher se você vai ou não seguir isso aqui que eu tô falando, mas essa aqui é a verdade, não tem como negar, essa aqui é a verdade e tem que ser feito dessa forma, assim como os 10 mandamentos, tudo que às vezes parece ser muito problemático, exagerado, talvez para quem não tem uma atualização para esses mandamentos, porque hoje em dia as coisas são diferentes, mas não, o que a Bíblia nunca vai mudar, né? A palavra do Senhor nunca vai mudar. Céus e terras passarão, mas a palavra permanecerá. É a gente que tem que fixar os nossos olhos nele, é a gente que tem que decidir por ele. E eu tenho certeza também, emendando esse assunto que a gente falou e voltando um pouquinho lá no início da gravação, que meu pai pegou e falou que hoje em dia ele não tem medo de nada, hoje em dia ele se vê mais forte,
mas eu tenho certeza que essa fortaleza ela veio em tempo de tempestades. Não veio só na pessoa falou, daí você é tão bonzinho, aí no outro dia você amanhã eu tão forte. Foi com as pancadas da vida, bem provável, né? Então as tribulações, as cruzes, os desafios, eles vêm para nos fortalecer. É isso que Cristo quer para nós, né? Com certeza. Mas é possível, né, a gente já começar a experienciar o paraíso aqui na Terra. Né, que ser cristão não é sofrer o tempo todo, mas não. A gente tem nossos momentos de tabor também, né, tal. E à medida que a gente vai tendo o entendimento desse segmento, né, ou seja, eu vou evitar situações que me causam danos na vida, que me trazem prejuízos, que me causam sofrimento, né? Eu vou escolher locais onde eu deva estar, né? Isso é tudo posso, né? igual diz Paulo, é tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Então eu vou saber escolher melhor as minhas amizades, os ambientes que eu frequento, o meu vocabulário ele vai mudar, a minha maneira de vestir vai mudar, eu não vou me aproximar, né, de coisas tóxicas, né, tanto para a minha vida espiritual quanto para a minha saúde física, entende? Então essa transformação ela já começa por aqui, né? Sim. Esse é o maior testemunho mesmo de conversão, né? A conversão em si, ela é a mudança, igual você pegou e falou um pouquinho mais para trás. Se a gente não sensibiliza com aquela pessoa que está lá na rua, passando frio, passando fome, e chora, um exemplo, no filme A Paixão de Cristo, mas não é capaz de sensibilizar com uma pessoa na situação de rua. Se não refletir, tipo, hoje eu estou indo dormir na minha cama quente, mas tem uma pessoa nesse exato momento que está passando frio lá fora. Acaba que nós não colocamos em prática, assim como você falou, e a conversão em si não precisa muitas das vezes você falar um A, né? Justamente com sua própria maneira de agir, de se portar, de falar. Esse é o maior sentido mesmo e testemunho da conversão, é a mudança. Com certeza, você dizer sim para Cristo, assim como Nossa Senhora deu seu sim para Ele, e guardar tudo que Ele nos ensina, de fato, e agindo na sociedade, no meio da sociedade, conforme Ele nos pede mesmo, assim como o senhor Adair falou, escolher bem as nossas amizades, e você vai, aos poucos, o Senhor vai te mostrando isso. Você vê que algumas coisas não te cabem. Algumas coisas já não te cabem mais. Bem isso. Qual é o próximo tópico aí? Sobre a questão, né, da infância, da folia de reis, para o senhor contar um pouco pra gente. Como que é que meu pai sempre falou, né, que lá na casa deles, quando ia o pessoal da folia de reis lá, tocando, cantando, ele ficava todo alegre, os irmãos e tudo mais. Mas eu, particularmente, eu nunca vivenciei isso, eu não sei como que é, eu ficava só imaginando como que é, o pessoal entra cantando, aquela coisa toda, e os meninos se alegram, no final tem um lanche, não sei, mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, porque não é algo comum que a gente vê hoje em dia, né? Tem alguns lugares tradicionais que provavelmente deve ter até hoje, mas eu nunca vivenciei. Fala aí, meu pai, né, ele é da região, era da região da zona da mata, né, ali a região de Valadares, tudo mais tal. Então ele gostava muito de congado, né, que tá também atrelado do isso aí, né, as tradições negras, né, porque quando fala congado, né, a gente tem que pensar na deportação, né, do povo negro aqui para o Brasil, né. Eu costumo até falar que para mim eu me sinto um africano, como quem está em diáspora aqui no Brasil, né? Eu me sinto assim, entendeu? Então essas tradições acabaram sendo trazidas aqui para o Brasil. Eu até vi algo essa semana que me parece que a Arquidiocese de Belo Horizonte ela suspendeu uma proibição que estava de não se poder celebrar missa conga.
A gente dava com essa proibição, parece que em todo o Brasil, entende? Tal. Parece que a Arquidiocese de Belo Horizonte, ela suspendeu essa proibição, né? Então, esse povo, né, eles iam todo 4 de janeiro, que era aniversário do meu pai, estava dentro do clima de Natal ainda, eles iam, era em casa, chegavam, passavam em várias outras casas, né? Chegavam lá em casa, assim, já quase meia-noite e tal, entrava para casa dançando, cantando, né, aqueles cânticos de reisado, era uma coisa muito bonita, né? Meu pai já preparava, né, já deixava refeição, lanche para isso, aí depois de toda a cantoria, né, que sempre lá em casa montava-se o presépio, né, e da reza, né, aí tinha a comilança, né, a melhor parte. A melhor parte. Então, até hoje, em qualquer lugar, todas as vezes que eu vejo, né, um congado, eu lembro do meu pai. Agora, né, é uma questão da Igreja Católica, né? Se eu pudesse conversar com o Papa Francisco, me aproximar do Papa Francisco, eu pediria: Papa Francisco, nos dê mais santos negros, porque nós temos tão poucos santos negros canonizados, tão poucos, né? E por que dentro da tradição, tudo mais, a cultura negra, ela ainda é muito rechaçada na nossa igreja? É assim. Às vezes eu me sinto muito incomodado quando, né, muitas das vezes a gente tem pregadores que atacam as tradições afrodescendentes nas suas homilias, né? Se eu sou católico, sou católico apostólico romano, escolha minha, mas eu tenho comigo, eu não falo, né, em termos pejorativo, depreciativo de outras religiosidades, de outras tradições, não falo. Porque esse povo veio deportado lá da África, forçado, tudo mais, e eles trouxeram com eles a cultura deles. Então, a gente precisa, né, de se pensar numa linguagem de evangelização que atinja esse povo, de acolhimento. Então, eu fiquei assim feliz com essa questão aí da Igreja Católica tirar essa expressão, algo que, ao meu ver, não deveria nem ter existido. Porque quem acompanhou a Jornada Mundial da Juventude, Papa Francisco repete várias vezes: a igreja é de todos. A igreja das portas abertas. É isso mesmo, muito bem. E com relação também, mudando um pouquinho de assunto, a questão da paternidade, né? Que eu queria te perguntar. Uma coisa que a gente estava conversando mais cedo é que você sempre falou comigo assim, ó: eu sou seu pai, eu não sou o seu amigo. Custei muito a entender isso. E eu ficava: não, mas como assim meu pai não quer ser meu amigo? Meu pai só quer ser meu pai. Eu queria tanto que meu pai fosse meu amigo, mas conforme o tempo foi passando, conforme a gente vai amadurecendo também, a gente vai entendendo o que você quis dizer. E eu fiz uma similaridade com o que Jesus falou com Nossa Senhora quando ela encontrou Jesus perdido no templo, né? Aí ele pegou e falou: eu vim para fazer a vontade do Pai. E isso me ajudou a entender também o que você sempre falou comigo. Então, hoje em dia a gente vê, né, muitos filhos que não tem um referencial de paternidade mesmo. O pai pega e fala assim: ó, eu vou te ensinar a virar homem. Quando você fazer 18 anos, eu vou te levar lá no prostíbulo. Vou te ensinar a virar homem. Você tem que pegar muitas mulheres, você tem que ser o garanhão, você tem que ser o cara. Mas a gente entende
que ser verdadeiramente o homem, assim como José foi, ele que foi um pai protetor, provedor e doou a sua vida mesmo por Maria e por Jesus, está totalmente diferente do que o mundão mesmo em si ele ensina, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o papel mesmo do pai na sua visão, suas vivências, sua experiência comigo aí, com a minha irmã e por aí vai. Sim, a gente tem que pegar o exemplo da comunidade perfeita. Qual que é a comunidade perfeita? A Santíssima Trindade. Deus Pai, Criador, Ele é uma pessoa. Jesus, Filho, é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Veja como que é a relação de Jesus com o Pai. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é da essência divina. Olha a relação dele com o Pai. Eu te louvo, Pai, eu te bendigo, porque revelaste isso aos pequeninos, né? Pai, eu sei que tu sempre me ouviste, que tu sempre me escutas, mas eu te digo e falo isso por causa destes, para que esses possam crer. Então é uma relação de profunda comunhão, de profunda intimidade, e é Jesus que nos revela que Deus é Pai. Amigos, a gente tem vários amigos, muitos amigos. Uns chegam, os outros vão e por aí afora. Pai, mãe, a gente tem um só, né? É o pai que é o responsável, o pai mais a mãe, né? É os responsáveis, né? Por ter dito o sim, gerado a vida. É o pai e a mãe que na hora de trocar as fraldas, trocaram. É o pai e a mãe que na hora da doença, né, de passar a noite lá numa UPA, num hospital, que estão lá. É o pai e a mãe que derramam as lágrimas, né, no momento de queda do filho, no momento de fracasso, no momento de erro. O maior exemplo, um dos grandes exemplos que eu tenho assim, né, de pai e mãe, né, principalmente mãe mesmo, tal, é quando tem uma rebelião em algum presídio que os repórteres chegam lá para poder entrevistar. A mãe não fala que o que está ali é o marginal fulano de tal, é o bandido fulano de tal, é meu filho. Eu quero saber como que está meu filho. O pai é a mesma coisa, eu quero saber como que está meu filho. Porque nesse limiar de amigo, o que acontece? Na hora que a coisa pega, na hora da coisa difícil, todos batem em revoada. O pai, ele precisa estar no patamar um pouco mais elevado para que o filho caia de baixo, ele olhe, ele tem um exemplo a seguir, ele tem um norte a ser seguido. Se o pai se coloca no lugar de coleguinha, de amiguinho, ele está no mesmo nível. Aí quando o filho olha assim para ter uma referência, o pai não está lá. Ele não está lá, ele não tem referência. Entende? Então, pai, a missão dele é ser pai. Pai não tem que ser amigo, pai tem que ser pai. Tem que ter suas responsabilidades. Amigos, cumpra-se a função de amigo, mas pai tem que ser pai e mãe tem que ser mãe, entende? Então vai muito mais além de amizade, vai além de formação
educação, de transmissão de valores, de orientação, e nos momentos que precisar de chamar atenção, de correção, fazê-lo sem nenhum constrangimento, pois Deus confiou a você aquela pessoa para que você pudesse conduzir nos seus caminhos. Por causa disso, que pai que se coloca em posição de amigo, de coleguinha de filho, quando o filho olha para o alto, busca uma referência, ele não vê ninguém, porque o pai está lá junto com os demais colegas dele, junto com os demais amigos dele. Às vezes o pai tem o mesmo comportamento dos amigos e dos coleguinhas, e esse filho fica sem norte. E a gente percebe que o Senhor ele pede os pais, os próprios pais, para ensinar mesmo a base dele, a base do Senhor, a base de Cristo. E é muito lindo essa missão que o Senhor deu para os pais, de conduzir a criação dos filhos naquilo que o Senhor pede. E aí quando o filho olha para cima, para essa referência, ele vai ter um respeito pelo próprio pai, porque ele recebeu isso do pai dele. Meu pai me ensinou que eu tenho que fazer isso e aquilo outro, que eu tenho que seguir o que o Senhor pede. Quando ele vai olhar para o próprio pai que está ali na condição de pai, de mãe, dos próprios pais ali, eles vão perceber, eu tenho que ter respeito pelos meus pais, assim como pede a lei do Senhor, eu tenho que amá-los, tenho que ter de fato esse respeito por eles. Que aí quando o pai se coloca na questão de tá tudo liberado, vamos ser isso aqui, aquilo outro, tá tudo liberado. O importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Aquele filho ele não tem esse respeito pelo pai, então acaba que saindo fora do limite, sai fora daquilo que o Senhor de fato quer. Ele acaba perdendo o controle mesmo, né? E a questão mesmo que você falou com relação o pai tem o papel também de formar aquele filho, é bem isso, porque quando o filho ele chega na escola, quando o filho ele sai na rua, seja cada um na sua fase ali da vida, né, o filho, ele vai saber discernir o que é certo, o que é errado, ele vai saber escolher, mas caso ele venha fazer más escolhas, ele vai olhar para trás e vai falar, bem que meu pai falou. Vários erros na minha vida, várias bola fora que eu dei, foi por conta que eu não escutei a voz do pai, acabei ignorando mesmo a voz dos conselhos que o meu pai me deu. Então nós termos essa consciência de sermos submissos à vontade do pai, e os pais também ser submissos à vontade de Deus. Aí nós temos uma família concretizada ali, no qual caminha bem a humanidade, vamos dizer assim, né? Porque muitas das vezes, né, pai, quando a gente vai observar, a gente não pode julgar, é claro, mas se a gente for pegar aí a família no qual eles dizem que é o novo modelo de família, você vai ver que em algum ponto ali foi falho, alguma coisa lá atrás teve alguma falha, seja uma correção que era para ser imposta conforme a base cristã, os valores cristãos, e que não foi empregada e que acabou deixando se levar e aí virou uma bola de neve, e quando vai ver, aí você acaba se perdendo o controle. Olha só, se Deus é pai, né? Olha só, Deus é pai. E o que foi que eu fiz, né, para poder ser chamado com o mesmo título, com o mesmo vocativo que Deus tem, pai. Aí está o tamanho da dimensão da responsabilidade. Não é qualquer coisa. O padre, né, é consagrado, tem suas mãos ungidas, é o que traz Jesus na Eucaristia, em persona Cristo. O padre, ele é o pai da paróquia. Padre significa pai. Olha a santidade desse título. Só que muitas das vezes está caindo numa banalidade, né? Que chega até mesmo, né, a ofender o nome santo de Deus,
né? Porque ninguém é obrigado a ser pai, ninguém é obrigado, mas se você escolheu ser, assuma todas as responsabilidades, assuma isso que eu falei, né? Este ofertar, né? Este sacrifício, e se morrer a cada dia, a cada instante, para que o outro tenha vida e a tenha em plenitude. Com certeza. Muito bem, fala aí para nós o próximo tópico, Lu. O que... Tratando aí, de pai e filho. Tá, vamos falar um pouquinho dos jovens de hoje em dia. Esses dias para trás, recentemente aconteceu a Jornada Mundial da Juventude e eu tava até assistindo na Canção Nova como que tava bonito, tanto de jovem que tava lá presente e os discursos, testemunhos deles de que eles viveram lá mesmo, e tava muito lindo, era de arrepiar. E aí a nossa pergunta de agora é: o que o jovem deve fazer para fortalecer na sua fé católica, para buscar mais o Senhor e se aproximar da sua própria fé? Eu acho assim, eu sou da geração de São João Paulo II, né? É porque quando eu nasci, eu nasço assim dentro do Concílio Vaticano II, né? O concílio começa em 1963, né? Aí vai acabar em 65. Aí, né, a gente tem a morte do Papa João XXIII. Paulo VI assume, fica um tempo e tal. Depois Paulo VI morre em 78. Aí assume João Paulo I, que fica Papa apenas 30 dias. Morre João Paulo I e vem João Paulo II. E quando João Paulo II chega no balcão lá da Basílica de São Pedro, ele abre os braços e fala assim: abri-vos as portas ao Redentor, escancarai os vossos corações ao Redentor, não tenham medo de Jesus Cristo. E João Paulo II é ele que vai criar a Jornada Mundial da Juventude, né? Ao meu ver, ser jovem sempre foi esse desafio, né? Eu vivi esses desafios da juventude. Na minha época, né, o grande sopro que teve na igreja, na época que eu era jovem, né, foram as comunidades eclesiais de base, né, foi um grande sopro que teve na igreja católica. Então, o jovem, ele tem os desafios do seu tempo. Sempre vocês vão ouvir falar que a juventude não tem jeito, que a juventude está perdida, que a juventude é isso, a juventude é aquilo. Mentira, não está perdida não, a juventude tem um jeito sim, mas todos os jovens, eles vão ter o desafio dos seus tempos. Sim. Dos seus tempos, entende? Então, a igreja existe esse tempo todo aí por causa dos jovens, porque os velhos morrem. Os velhos morrem, entende? Se não tiver novos padres, novos bispos, novos leigos, a igreja acaba. E a igreja, ela está aí há quase 2000 anos, ela está aí se renovando, se perpetuando. Então, quando tem essa Jornada Mundial da Juventude, a gente vê o quanto que a igreja, ela é viva. Sim. Bento XVI vai falar que nós seremos uma igreja de poucos. Nós não seremos uma igreja de muitos. Mas não interessa, com apenas 12, sendo que um o traiu, o evangelho chegou até a gente. Com certeza. Até a gente. A gente não tem que ficar... É igual, gente, festa de Nossa Senhora Aparecida, aqui na nossa comunidade. A gente não consegue celebrar a última missa dentro da nossa capela. De tanta gente, abarrotando, transbordando. E onde está essa população que não aparece nos outros dias do ano? Onde está essa população? Sexta-feira da Paixão, as igrejas transbordando,
todo mundo chorando por causa do coitado do Cristo que está judiando do Cristo. E por que a gente não abarrota as igrejas em cada domingo, em cada sábado, né, que a partir das 15 horas se celebra a Páscoa do Senhor? Onde está essa população? Onde está? Ou seja, né, o sentimentalismo, né, a emoção, a comoção, etc e tal, né? Então, todos os finais de semana, né, quem tem possibilidade de ir durante a semana, nós deveríamos estar celebrando a nossa Páscoa, buscando esse alimento que nos dá vida, que nos fortalece, que nos dá coragem. Então, os jovens de hoje, eles têm os desafios do tempo presente, como os jovens de amanhã vão ter os desafios dos seus tempos. E eu não sei por que tem essa questão de se desvalorizar o jovem, de se colocar todos os problemas da humanidade na juventude. A juventude, ela é viva, a juventude tem fé sim, a juventude, ela é barulhenta, graças a Deus. Quando tiver barulho nas nossas igrejas, tiver criança chorando, jovem fazendo bagunça, tudo mais, nossa igreja está se renovando e nossa igreja, ela está viva. Então, o desafio que vocês têm hoje são desafios dos tempos presentes. Não adianta eu com quase 60 anos, eu querer que vocês estejam prontos e tenham a mesma mentalidade que eu tenho hoje. A gente só aprende o caminho caminhando. Amanhã são vocês que vão estar reproduzindo para os jovens que virão após vocês a fé que vocês herdaram dos seus pais, como hoje, né, eu reproduzo a fé que eu herdei dos meus pais. Mas eu vejo muita esperança na juventude. Coisa boa. Importante, né? Pontuar alguma coisa? É que os jovens mesmo, eles, assim como o senhor falou, tem essa questão de quando eles encontram de fato Jesus, eles querem muito falar e expandir isso para outras pessoas. E eu percebi isso muito na Jornada Mundial, porque eles, ali nos discursos deles, né, no último dia lá no testemunho, eles falavam a vontade deles de espalhar aquilo para as outras, quando eles voltassem para os países deles, né? De espalhar aquilo para a paróquia deles. Isso é muito importante, né? E o jovem, ele tem uma força muito grande. Vamos dizer assim, o jovem que não está na caminhada da fé, e vai ter muita força para o pecado. Ele vai com tudo, na bebedeira, na sexualidade, na droga e por aí vai. Mas quando ele encontra o verdadeiro caminho, quando ele encontra Cristo, essa força também ela é muito grande. O problema é quando... Mas o jovem tem que evangelizar o jovem. O jovem pode estar na balada, no caminho errado, mas se ele ver que você é diferente, ele vai despertar vocês. Eu lembro quando eu estava fazendo, eu era jovem nessa época, eu estava fazendo o curso de teologia nas Paulinas, eu usava Rastafari. Então. Aí, né, teve um dia que eu chegando lá nas Paulinas para fazer o curso, o filho de uma senhora, ela estava fazendo teologia junto comigo no domingo, ele me viu de Rastafari entrando e tal. Só que naquela época, né, uns 20 anos atrás, o Rastafari era muito raro, né? Hoje em dia, como as pessoas estão usando trança e tal. Aí, né, ele falou para a mãe dele: "Ué, mãe, a igreja aceita pessoas com Rastafari? Como que é isso? A igreja aceita?" Então, ele ficou espantado, né? Aí a mãe dele falou: "Peraí, não, aceita sim, tudo mais tal." Esse jovem, ele engajou na comunidade, se tornou catequista, tal. Teve um dia que essa mãe, ela me falou, isso tem mais de 20 anos, ela falou assim: "Daí as suas tranças converteram meu filho." Ou seja, ela com tantas palavras, chamando ele para poder ir para a igreja, ela não conseguiu. Ele viu em mim um jovem que, buscando a Deus, eu não precisei falar nada para ele, nem sei o nome dele.
E ele se converteu. Então, jovem evangelizando jovem, jovem convertendo jovem, mas sem julgamento, sem colocar assim, né, que eu sou melhor que você, porque primeiro, quem está com os pés sobre a terra, ninguém está convertido, a gente está em processo de conversão, porque a qualquer momento a gente pode cair e a gente dá alguns vacilos, mas pelo nosso testemunho, pelo nosso exemplo, parece que se não for Francisco de Assis, é Santo Antônio que vai falar isso, né? Evangelize com a sua maneira de ser, pelo seu exemplo. Se for preciso, utilize palavras. Então, somente isso. É bem isso mesmo, mas complementando o que eu estava falando, essa mesma força que aquele jovem que está lá no pecado, está na balada, está fazendo o que não agrada a Deus, quando ele vê no outro jovem esse entusiasmo, poxa, eu não preciso de sexo, não preciso de droga, de bebida para mim ser feliz. Olha o Vini, olha a Lu, olha outra pessoa ali, aquele cara católico, o cara é autêntico, ele fala bem, ele é alegre, ele sorri, e é tudo que eu estou buscando num caminho errado. Então essa força, ela é convertida literalmente ao Evangelho e acaba arrastando multidões de jovens também, né? Porque, gente, se vocês, como jovens da igreja, se vocês andarem cabisbaixo, com o ombro cair, vocês não vão convencer ninguém, entende? Ou seja, né, o brilho no olhar, a alegria desse encontro, dessa experiência pessoal com Jesus, isso tem que saltar na pessoa de vocês, entende? Isso tem que chegar antes de vocês. Aí vocês conseguem puxar outros jovens. Isso é verdade, isso é uma dica muito interessante, né? Muito importante para os jovens, né, galera? E aí a gente queria comentar também sobre o grupo Mover do Espírito, né? Que é o grupo do Senhor, mais a Vanessa e mais o grupo, né? Que toca o ministério. E conta para nós como foi o início, as experiências, o que levou a criar. O Mover do Espírito, ele foi um convite da Vanessa, entende? Aí ela me pediu essa ajuda tal, e tudo que eu faço, eu gosto de fazer com muita intensidade mesmo, né? Então a gente pensou um grupo, né, de oração, batendo uma vez nessa tecla do sentimentalismo, né, que fosse um grupo também de formação, onde a gente também fosse ao encontro das pessoas, ir visitar os doentes, rezar o texto, pregar a palavra, entende? A Vanessa traz, né, a questão da prevenção para as mulheres. Agora está pegando no meu pé, quer que eu faça alguma coisa para os homens, mas foi um momento bom que eu tenho pensado mesmo, né, assim, na minha atuação aqui na paróquia, né, em ir para outros ares, né? O que é outros ares, né? Porque eu fiquei 12 anos na coordenação da liturgia, agora já estou tempo bom mesmo, mais de 12 anos como ministro da Eucaristia. Aí quando veio, né, esse convite do grupo de oração, a gente topou mesmo. É um grupo de formação mesmo, que no começo a gente pensou o seguinte: a gente vai montar um ministério grande de música, porque se não vier ninguém, aí a gente prega, tenta converter o ministério de música, né, tal. Aí quando a gente marcou para ser sexta-feira, 7h30, nos falaram assim: não, mas sexta-feira ninguém vai querer vir, não. Ainda mais sexta-feira, 7h30, tal, as pessoas vão para outras coisas. De sexta-feira acontece muita coisa. O sextou é diferente. Aí eu falei com a Vanessa: quem se sentir atraído virá qualquer dia. Vamos fazer na sexta-feira. E aí já nos surpreendemos que no primeiro dia já tinha um número bom de pessoas, a coisa foi
o pessoal começou a comunicar também antes da missa, o pessoal falando, teve o grupo de oração, foi muito bom, quando que vai ter de novo? E foi surpreendente, logo no primeiro encontro que vocês fizeram. Eu lembro que eu não pude ir por conta do serviço e tudo mais, mas eles mandaram a foto lá no grupo e tava bem cheia a igreja mesmo, sabe? E prevaleceu, não foi aquele fogo de paz. Sempre tem gente lá, sempre que eu vou também, eu vejo, tem bastante gente e é sempre muito, muito bom, muito frutificante, né? Todas as pregações, cada convidado. Não foi fogo de palha. E nós já fomos rezar, até mesmo em Santa Luzia, já são vários doentes, né? Levando a palavra, né? Que a base do grupo mesmo, né? A gente tem os carismas, né? O nosso padroeiro é São João da Cruz, né? A gente tem, né, o crucificado, né? E é isso, né? Que nós somos a Igreja da Cruz, né? A Igreja Católica, ela é a Igreja da Cruz. Nós não podemos fugir do crucificado, porque é nele que nós vemos esse escândalo de amor. Temos também o carisma da adoração a Jesus sacramentado, né? Temos também o carisma da divina misericórdia. Temos o carisma da palavra. Então, somos permeados por todos esses carismas, né? Que tudo isso vai desaguar neste aprofundamento, nessa experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. E é um momento que nós temos de uma aproximação, de uma vivência, de um encontro maior com essa palavra, né? Mas assim, eu vou ficar nesse grupo, não é para sempre, né? Tal, né? Agora eu sinto que esse grupo ele já está consolidado, tudo mais tal. O que eu falei, né? Eu tô querendo bater outras asas, né? Eu tô querendo fazer outras coisas que eu sou assim, entende? Tal. Mas eu penso, né, num estudo da palavra nas casas, entende? Um ciclo bíblico, alguma coisa assim. Vou pensar por aí agora, tal. Mas agora eu vejo que o mover do Espírito ele já é uma realidade aqui na nossa paróquia, na nossa comunidade de Nossa Senhora Aparecida, onde eu vejo, né, que Deus está operando com mão forte, nos sustentando. Há uns 15 dias atrás a gente fez retiro, né? Nós fomos lá para a Mãe Rainha, foi muito bom, e Deus tem sido generoso, né? Que não tem faltado pregadores, tudo mais, né? Então é um grupo que está fluindo, mas assim, a gente focado nesse carisma, onde, né, de 15 dias nos encontramos, né, e a cada encontro, né, é feito um sorteio e a pessoa leva o crucificado para casa, onde ela se compromete até o próximo encontro ela está rezando diante do crucificado. Isso é muito bom. Então, como o senhor André falou, acontece a cada 15 dias, e você que é daqui da região do Serra Dourada está convidado. A gente vai deixar aqui para vocês o Instagram do grupo, porque aí vocês lá entrando, seguindo, vocês vão ter mais informações quando vai ter encontro, e é muito bom, gente. Não perca. Trazer um convidado aí, um parceiro para estar presente, pois essa caminhada da fé, a oração, ela é essencial, e o próprio Cristo fala para nós caminharmos de dois, né? Porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Então, sozinho, eu sou a própria igreja, a igreja sou eu, e Deus me entende. Provavelmente essa árvore aí, esse raminho vai acabar secando. Então, é importante que estejamos juntos, né? Então é isso. Fala um pouquinho, pergunta a questão do serviço, né, que você colocou, mencionou. Então, a gente queria saber também sobre a questão do serviço do senhor na igreja, como é que é essa questão do servir, a importância também, né? do servir, né? Eu já pensei assim, entende, assim, essa questão do serviço na igreja, que não é fácil, entende? Eu mesmo servindo a igreja, eu já derramei muitas lágrimas, né?
por essa paróquia, entende? Por essa paróquia, pela comunidade. Às vezes a gente é atacado, né, dentro da própria igreja por situações muito difíceis, né? Às vezes, né, quem está à frente da comunidade ou faz parte da paróquia não compreende muito bem, né, qual que é a nossa intenção, mas, né, é o que o próprio Cristo fala, né? Se eu que sou o mestre e Senhor, né, passei por desafios, sofri tudo mais, então, assim farão também convosco, né? Então, mas ao mesmo tempo a gente vê também aquela questão, né, que eu não deixarei de vos recompensar por um copo de água que deres ao menor dos pequeninos, né? Deus, ele nos conforta, ele nos ampara e ele nos confirma na fé. É uma grande bênção, né, e dádiva, né, poder estar servindo na igreja, né? Eu tenho essa facilidade de estar falando, de estar à frente da comunidade, passando a mensagem, motivando, né? Então eu me coloco à disposição, entende? Então, e eu acho que os nossos dons, eles são para isso, né? Nossos dons e talentos, eles não são para poder serem enterrados conosco, né? Eles são para a gente colocar a serviço da comunidade. Exatamente. Servir o Senhor, né? Eu acredito que esse nosso podcast, ele foi muito... gerou muitos frutos, né? Muito edificante, foi muito boa a conversa. Estamos finalizando, caminhando para o final. A gente agradece o senhor por estar... Eu poderia fazer uma oração? Poderia, claro. Gente, isso aqui eu escrevi em 2002. E por acaso, não vou falar por acaso não, mas pode ser providência de Deus. Sim. Eu encontrei aqui hoje, ó, isso aqui eu escrevi no dia 5 de setembro de 2002. Eu estava com 3 anos, certo? E eu escrevo assim: meu Deus, sonhastes comigo desde o ventre de minha mãe, antes mesmo da criação do universo, desde toda a eternidade. Senhor, coloco-me diante de Ti neste presente momento para suplicar-lhe o sopro vivificante do Espírito Santo sobre mim. Transformai-me, Senhor, em uma pessoa melhor e mais dócil à Tua vontade. Ajudai-me a ver no irmão Tua presença amiga e fraterna. Dai-me coragem para enfrentar os maremotos da vida presente. Não permitais jamais que eu venha duvidar do Teu amor. Livra-me da tentação do consumismo, do dinheiro, da pornografia, egoísmo, da inveja, da infidelidade, mentira, tudo que é contra a Tua vontade. Mas, Senhor, hoje, pela primeira vez, estamos tendo esta conversa de filho para com o Pai. Quero também Te agradecer pela graça do Teu chamado em minha vida. Chamaste-me a ser enfermeiro e eu respondi: eis-me aqui. Chamaste-me ao matrimônio e eu respondi: eis-me aqui. Chamaste-me a ser pai e eu respondi: eis-me aqui. Chamaste-me à vida, naquela época eu tinha 38 anos, chamaste-me à vida há 38 anos e eu quero continuar respondendo. Fala, Senhor, Teu servo te escuta. Maria, companheira de caminhada, ajuda-me a fazer sempre a Tua vontade, Senhor, assim seja. Amém. Amém. Oração linda, Nossa, muito chique. linda mesmo. Foi em 2002, hein? E olha que
nós falamos muita coisa que está nessa oração. É a providência de Deus mesmo. Muito bacana. Sobre o sim, sobre o chamado, o servir, a questão das tentações que você falou do dia, da pornografia e por aí vai. Do matrimônio, da questão do matrimônio, tudo isso eu acho que é uma oração bem completa, né? Sincera também. Sincera. E que selou esse episódio número 2. Eu não lembrava disso, não. Bom que o senhor guardou também o caderno. Legal. Não encontrei nas minhas coisas hoje, que eu fui queimar umas coisas hoje, né? Encontrei. Ainda bem que não queimou, galera. Mas que Deus abençoe. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Galerinha, acompanhe o Adair. Vamos deixar aqui o Instagram dele aqui embaixo. Aproveite, manda esse episódio para seus amigos e familiares. Curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos. Vai lá no nosso Instagram, já siga também se você ainda não acompanha. Acompanhe também o grupo Mover no Espírito. E já manda aí no grupo das paróquias, porque eu acredito que foi muito edificante mesmo esse nosso episódio. Eu estava na dúvida se frutificante existe. Existe, né? Existe, né? Mas é isso, galera. Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. E até a próxima, turminha. Até a próxima. Tchau.